máscara de Nietzsche Arak. No obscuro salão de exposições do Museu de História Oculta de Tebas, entre artefatos envoltos em sombras e segredos ancestrais, repousava um objeto que os curadores hesitavam em exibir completamente. Era conhecido como a Máscara do Ladrão de Almas, a Máscara de Nietzsche Arak, um artefato envolto em lendas aterrorizantes, dito ser um presente de um demônio ancestral a um homem consumido pela ganância por poder. Este homem, segundo os relatos antigos, foi consumido pela própria criação, tornando-se algo além da compreensão humana. A máscara possuía contornos grotescamente esculpidos, que evocavam uma estética alienígena, um híbrido de culturas e eras que nenhum estudioso conseguira identificar. Seu aspecto pulsava com uma presença quase viva, e aqueles que ousavam se aproximar falavam de uma sensação de ser observado, como se a máscara tivesse uma consciência própria. Documentos antigos, cuidadosamente guardados nos arquivos do museu, narravam a origem amaldiçoada do objeto. Um texto fragmentado falava de um demônio ancestral que, com um humor cruel, entregou a máscara a um mortal cujo desejo de poder ultrapassava os limites do humano. Esse artefato era uma armadilha, uma maldição destinada a devorar seu portador e transformá-lo em um predador imortal, um ladrão de almas condenado a sustentar sua existência roubando a essência vital de outros. Assim, o presente do demônio tornava-se uma sentença para todos os que cruzassem o caminho da entidade. Em uma noite tempestuosa, quando os trovões reverberavam pelos céus de Tebas, o museu encontrava-se mergulhado em um silêncio sepulcral. Elias Grão, o zelador do local, fazia sua ronda habitual, guiado apenas pelo fraco brilho de sua lanterna. Mas algo naquela noite o atraía para a sala onde a máscara era mantida. Talvez fosse a força de uma vontade que não era sua, algo invisível e irresistível. Quando Elias abriu a caixa onde o artefato repousava, um frio antinatural tomou conta do ambiente, e a máscara parecia chamá-lo, pulsando com uma energia malévola. Ao ceder à tentação e colocá-la sobre o rosto, Elias desapareceu. No lugar do homem simples surgiu o ladrão de almas, uma entidade inumana, uma aberração que desafiava as leis da natureza e da sanidade. Sua forma tornou-se uma amálgama de sombras e matéria disforme, com olhos que não refletiam luz, mas a devoravam. De seu corpo emanava uma escuridão viva, que parecia sugar o calor e a vitalidade ao seu redor. O que aconteceu naquela noite foi varrido para debaixo do véu do desconhecido. Elias desapareceu sem deixar rastros, exceto por um rastro de destruição e morte que logo se seguiria. O ladrão de almas começou sua caçada nas profundezas de Tebas, escolhendo vítimas de forma implacável. As primeiras foram pessoas solitárias, um vigia noturno encontrado com o corpo contorcido em um beco, um mendigo cujo rosto congelado em terror parecia gritar mesmo na morte. Seus corpos estavam vazios, como cascas abandonadas, sem traço de vida ou calor. A cidade logo percebeu que algo sobrenatural estava à solta. Em vielas mal iluminadas, nas bordas da percepção, moradores falavam de uma figura envolta em trevas líquidas, movendo-se como uma sombra viva. Um homem foi encontrado em seu apartamento, caído ao lado de sua escrivaninha, com as mãos ainda agarradas a uma carta inacabada. Sua expressão era de puro horror, e o ambiente ao seu redor estava impregnado de um frio cortante que nenhum fogo poderia dissipar. A fome da entidade era insaciável. No Parque Central, uma jovem estudante foi encontrada ao lado de uma fonte seca, seu corpo desprovido de toda vitalidade. Testemunhas relataram um vento gelado momentos antes, seguido por uma silhueta alta e informe que desapareceu como vapor na luz pálida da lua. O ladrão de almas não precisava de pressa. Sua presença era inevitável, um destino sombrio para aqueles que caíam sob seu olhar. À medida que os ataques se multiplicavam, Tebas mergulhou em um estado de paranoia e medo. A polícia não encontrava explicações para os corpos,
todos marcados por uma ausência de vida que desafiava a ciência. Religiosos começaram a falar de maldições antigas, enquanto estudiosos revisavam grimórios e textos esquecidos, tentando compreender o que enfrentavam. Mas enquanto isso, a entidade continuava a se alimentar, sua fome crescendo a cada vida tomada. Nas periferias da cidade, em uma casa velha e decadente, o ladrão de almas encontrou outra vítima. O alfaiate, um homem idoso e solitário, foi encontrado em sua cadeira, curvado sobre sua máquina de costura. Seu corpo estava rígido, com uma expressão de resignação e agonia gravada em seu rosto. A sombra do predador parecia impregnar o local, como uma marca de que ali a vida fora devorada. Com cada vida consumida, a influência do ladrão de almas se expandia. Tebas, já conhecida por seus mistérios, tornou-se ainda mais estranha. As noites eram preenchidas por um silêncio opressor, interrompido apenas por sons que ninguém conseguia identificar. A cada ataque, o véu entre o mundo dos vivos e algo além parecia enfraquecer, e os moradores começaram a sentir que a cidade estava se afastando da realidade. Enquanto círculos ocultistas buscavam freneticamente uma solução, enquanto grimórios eram lidos e rituais eram realizados em porões abafados, o ladrão de almas continuava sua caçada. Sua fome era eterna, e Tebas parecia incapaz de escapar de sua presença. A cada alma tomada, a cidade era tragada mais profundamente em um abismo de horror do qual talvez nunca retornasse. Entre os ocultistas que se erguiam contra o terror, um grupo destacou-se por sua audácia. Composto por estudantes de grimórios proibidos e praticantes de rituais ancestrais, eles acreditavam ser capazes de subjugar a entidade, não para destruí-la, mas para capturá-la e reclamar a fonte de seu poder. Guiados por um texto arcaico, eles planejaram um ritual de contenção que deveria ser realizado na escuridão profunda das catacumbas sob o velho cemitério da cidade. A lua cheia pendia alta sobre Tebas, lançando um brilho pálido e fumê sobre as catacumbas que serviriam de palco para o confronto derradeiro. As paredes de pedra soavam em silêncio, impregnadas de mofo e do cheiro de terra antiga. Ali, no coração do esquecimento, o círculo ocultista posicionava-se ao redor de um símbolo intrincado, desenhado com sangue fresco e cera derretida. Cada membro do grupo segurava um grimório de capa gasta ou amuletos de proteção, enquanto suas vozes, em uníssono, entoavam cânticos esquecidos pelo tempo. Eles acreditavam ter encontrado a chave para subjugar o ladrão de almas. Uma armadilha mística concebida para aprisionar a entidade em um vórtice dimensional, uma prisão etérea tão antiga quanto o mundo. Mas, como tantos antes deles, superestimaram sua capacidade de compreender aquilo que desafiava a razão. O ladrão de almas não tardou a responder ao chamado. Surgiu como uma sombra ondulante no túmulo aberto da noite, seus contornos desprovidos de forma definida, mas pulsando com a malevolência de algo primordial. Os olhos eram abismos que sugavam qualquer luz ao seu redor, e de sua presença emanava um frio que congelava a própria alma. A entidade não hesitou. Quando cruzou o círculo de proteção, a energia mística que deveria detê-la estilhaçou-se como vidro sob uma força incomensurável. O primeiro ocultista, um jovem com os olhos arregalados de terror, foi tomado por tentáculos de escuridão que se enroscaram ao redor de seu corpo. Um grito curvado em agonia ecoou pelas catacumbas enquanto a essência vital era sugada de sua forma mortal. Quando o ladrão de almas o largou, seu corpo era uma casca desidratada, ressecada como pergaminho exposto ao sol. Outro membro tentou invocar uma barreira protetora, mas antes que pudesse terminar o encantamento, uma mão disforme emergiu da escuridão, atravessando seu peito como se fosse feito de fumaça. Ele caiu ajoelhado, olhos vazios, a vida drenada de forma tão absoluta que seu corpo caiu como um boneco de pano, inerte e sem alma. A líder do grupo,
Uma mulher marcada por cicatrizes de anos de estudo em magia proibida, ergueu um amuleto dourado e pronunciou um nome antigo, um que deveria repelir entidades além da compreensão humana. A entidade hesitou por um momento, mas foi apenas para permitir que ela acreditasse em sua efêmera vitória. Em seguida, a escuridão envolveu-a completamente. Quando as sombras se dissiparam, ela não estava mais lá. Apenas o amuleto caiu ao chão, rachado e sem brilho. Os últimos 2 membros correram, mas as catacumbas, como que moldadas pela presença do ladrão de almas, transformaram-se em um labirinto sem saída. Um deles foi arrastado para a escuridão por garras invisíveis, seus gritos ecoando até cessarem abruptamente. O outro, ao encontrar o caminho de volta para o sítio ritual, tropeçou em um corpo inerte e olhou para cima apenas para encarar os olhos devoradores da entidade. Sua vida foi tomada de forma silenciosa, deixando para trás apenas um casulo de carne sem propósito. Quando o massacre terminou, o ladrão de almas permaneceu por um instante no centro do círculo ritual, como se absorvendo o resquício de energia deixado pelos encantamentos fracassados. A aura da entidade parecia crescer, expandindo-se como uma nuvem de desespero que enchia cada canto das catacumbas. Então, como uma fumaça dissipada pelo vento, desapareceu, deixando para trás apenas o vazio e os corpos secos dos que ousaram desafiá-lo. O fracasso do círculo ocultista ecoou por Tebas, espalhando ainda mais medo entre aqueles que ousavam acreditar que podiam controlar ou compreender o ladrão de almas. Ele era mais do que um artefato ou uma maldição, era a manifestação viva da fome eterna, e nada poderia contê-lo. Nos dias que se seguiram ao massacre nas catacumbas, uma sensação de terror indescritível se espalhou como uma praga imbatível pela cidade de Tebas. Mas o que acontecera ali, no escuro ventre da terra, não era algo que poderia ser facilmente compreendido. Aquilo que os mortais com sua limitada visão chamavam de o ladrão de almas não era uma entidade qualquer, mas sim um fragmento do abismo primordial, um reflexo do caos eterno que sempre existiu e sempre existirá, indiferente ao clamor desesperado da humanidade. A criatura, após o massacre, não se apressou em abandonar o lugar. Ao contrário, permaneceu nas catacumbas por algum tempo, sua presença preenchendo o espaço com um horror indescritível, como se o próprio ar estivesse sendo drenado, tornando-se mais espesso e frio a cada segundo que passava. A aura da entidade se expandia e se contraía como um pulmão maligno, absorvendo os últimos vestígios de vida que restavam nos corpos dos ocultistas mortos, ressoando sua fome eterna por mais e mais almas. Quando o apetite da criatura finalmente foi saciado, ela se desprendeu de seu hospedeiro. A possessão foi tão completa que, ao se afastar do corpo do zelador, não deixou nada além de um monstro retorcido, um ser cujo físico foi totalmente corrompido pela presença demoníaca que o habitara. O homem, se é que ainda podia ser chamado assim, estava irreconhecível. Sua pele, pálida e descorada, parecia ter derretido e se encolhido, enquanto os olhos, outrora humanos, haviam se transformado em abismos vazios e profundos. O rosto estava distorcido, com a boca aberta em uma forma de grito eterno, mas sem som, como se a dor tivesse sido arrancada de seu ser. A carne, agora rígida e seca, se esticava de maneira grotesca, como se as entranhas tivessem sido retiradas e o corpo deixado a apodrecer por dentro. Suas articulações, inchadas e tortas, estalavam com cada movimento, como se os ossos se partissem, mas permanecessem unidos por algum poder maligno. Não havia mais humanidade no que restava do zelador, apenas um casulo de carne dilacerada, um reflexo da corrupção que o possuíra. A essência da entidade parecia ter transbordado, deixando o corpo do homem em um estado de podridão abjeta, como se a própria vida tivesse sido drenada dele, mas de uma maneira mais cruel, como se tivesse sido transformado em algo inumano. O ladrão de almas,
Agora completamente satisfeito, abandonou seu antigo recipiente, mas não sem antes marcar para sempre aquele local com a impressão de sua existência. A presença da entidade ainda pairava no ar, uma energia fria e pesada, como se o próprio espaço tivesse sido impregnado com a essência do mal. A máscara do ladrão de almas, que antes era um símbolo de poder e mistério, agora estava caída ao lado do corpo do zelador, sem brilho e sem vida, como um objeto vazio, incapaz de conter mais a criatura. E assim, o corpo do zelador foi deixado para trás, uma visão de horror indescritível. Quem ousasse se aproximar e testemunhar tal abominação veria não apenas um homem morto, mas o reflexo de algo muito mais antigo e incompreensível, uma manifestação da fome eterna que jamais poderia ser controlada ou entendida. Mas enfim, quando o vórtice de desespero e escuridão atingiu sua plenitude, o ladrão de almas se moveu, não mais com a velocidade estonteante com que surgira, mas com a calma cínica de uma entidade que já se alimentara o suficiente, que já se satisfizera com o banquete de sofrimento que acabara de causar. Como um espectro que se dissolve no ar, a criatura se desfez, sua forma líquida de sombras e substância indescritível espalhando-se pelos cantos, como se estivesse se evaporando, deixando para trás um vácuo de desolação. Tebas, com seu ar carregado de segredos e mistérios, sabia agora que havia sido tocada pela mão da escuridão em sua forma mais pura e aterradora. E enquanto a cidade respirava, imersa em seu cotidiano de aparente normalidade, a sombra do ladrão de almas continuava a vagar, invisível, mas presente, aguardando sua próxima oportunidade.